Fala galera, bem-vindo ao Brocando a Rede, mais uma edição desse programa em 2018. Aqui a gente está com uma bancada muito especial para pontuar um assunto que pegou fogo aí no início da semana, a reunião do Conselho Técnico da Série A da CBF. Muitas novidades, a recusa do árbitro de vídeo, grama sintética autorizada, venda de mandos de campos autorizada. E aí a gente trouxe uma super equipe aqui para comentar sobre isso. Pedro Centeno você já conhece, dispensa apresentações e não me faça falar bem dele que eu não gosto. Vitor Vilar do Correio, muito obrigado, bem-vindo. Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, jornalista de formação, mas agora não sabe o que vai fazer porque está curtindo a boaça do pós-trabalho desgastante. Bem-vindo e obrigado, Marcelo. E Ivan Dias Marques, do Correio também, grande jornalista. Eles vão discutir com a gente aqui, dar opinião, parecer técnico, a zorra toda. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, é o seguinte: lembre aí de se inscrever em nosso canal. Ó, embaixo aqui, inscreva-se, clique no curtir, comente, compartilhe, faça parte. Cada gesto desse é muito importante pra gente, valeu? É quase o Criança Esperança. Isso. Cada gesto vale muito pra gente. O rapaz ia falar um negócio aqui com uma diferença, mas eu vou deixar quieto. E só lembrando o seguinte, a gente tá bebendo as deliciosas cervejas aqui, a galera do Clube to Beer mandou pra gente. www.clubetobeer.com.br. É um clube de cerveja, você assina e recebe todo mês um leque bacana de cerveja em sua casa, beleza? E só pra mostrar outra coisa, eu tô muito bem na fita, você não vai concordar, mas minha mãe concorda e sabe que esse aqui é Gardini Barbershop. Fui lá essa semana, viu, Pedro Centeno? Qualidade, né? Tá menos pior, inclusive, do que você é. Pra você dizer isso, pense, pra Pedro dizer que eu tô menos pior. Qualidade da Gardini. Pois é. E essa galera... Avenida Paulo VI. Avenida Paulo VI, ali a gente vai fazer um bocado de mexer agora. Do lado do Primo Pacifício, em frente a Mu. Venham pra cá também. Tem a Boni embaixo, mas é o Gardini que você vai, viu? É massa, aproveite. Em cima do Amsterdã Bar. Exatamente, que vai abrir em breve. E claro, @4Brasil, a galera que veste aqui a gente, camisas do bar. barfc.com.br, compre nossas camisas clicando no banner da loja. Além disso, siga a gente no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo que tiver Bar Futebol Clube, você segue com a gente. Bora, quem tá parecendo que tá mais enrolado que a reunião da CBF, né? Pois é. Vamos nessa, galera. É o seguinte, bem-vindo, muito obrigado a presença de todos vocês. O Conselho Técnico definiu uma série de coisas, né, interessantes. Duas delas chamaram a atenção, que foram completamente contrárias às decisões de fevereiro do ano passado, que não são nem objeto principal aqui da nossa discussão, que é a questão da grama sintética e da venda de mandos de campo, pelo menos até antes das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas a gente pode falar disso, mas o que me chamou mais atenção foi a questão do árbitro de vídeo, né, que vai ser implementado aí na Copa, em diversas ligas na Europa já está acontecendo, já está atuando normalmente, mas aqui no Brasil não teremos na Série A de 2018. 7 clubes foram a favor, 12 foram contra. Aqui, falando do nosso curralzinho, o Bahia foi a favor, o Vitória contra. Com a ressalva. Calma. Cada um com um argumento bem forte para sua opinião, para sua posição. E eu queria agora dividir com vocês isso. Falando no geral, o que é que a gente pode tirar de positivo, de lição? O que é que pareceu para vocês esse Conselho Técnico e esse resultado da recusa dos clubes na implementação do VAR? Sobre a ressalva de... Agora, peraí, viu? Primeiro vamos fazer esse negócio de direito aqui, que a gente tá tomando vamos brindar. E Vitor, você é mais novo, né? Segura sua onda, primeiro os mais velhos. Não, eu queria falar que até porque um é chefe do outro aqui, essa briga lá no Correio, meu amigo. Não, e o seguinte, ele já tá retado porque ele defendeu a posição do Vitória, mas vá. Não é isso não, é porque é o seguinte, a ressalva é porque foram 2 perguntas na Assembleia, na reunião. Um é assim, os clubes são a favor do árbitro de vídeo 2018? Quase todos responderam sim, acho que todos responderam sim. Aí veio a proposta da CBF para que o árbitro de vídeo seja instalado, que os clubes banquem o custo da operação nos jogos. Quem é a favor? Aí teve foi um questionamento casado, né? Contrário. Exatamente. O que dá... Minha visão, né? A minha visão não dá para dizer que Vitória, Sport, Ceará são contra o árbitro de vídeo. Pela resposta deles, até pela resposta na Assembleia, sim, eles são a favor. Eles são contra a maneira como seria implementado. O que dá para dizer é que o voto deles inviabilizou o árbitro de vídeo de 2018. Isso dá para dizer. Inviabilizou. Porque era a maneira que a CBF colocou na mesa para que acontecesse. Até porque era uma votação casada. Tanto que o Vitória no site oficial colocou seu posicionamento dizendo bem claro: nós somos a favor do árbitro de vídeo, porém não da maneira como a CBF quer colocar. Exatamente. Então dá para dizer que eles inviabilizaram, assim, é a minha visão. Mas cada um tem a sua aí. E aí, Marcelo, você que tem bastante experiência nessa relação com a CBF, reunião de bastidor, essas coisas, o que é que você tem como visão aí agora que você está mais de fora de novo? Olha, o Conselho Técnico é uma reunião que você não pode ir de inocente, né?
É uma reunião onde você costuma ter algumas definições estratégicas, né? Como você citou, 2 posicionamentos mudaram com relação a 2017. 2017 o gramado sintético tinha sido vetado numa proposta do ex-presidente do Vasco, Dr. Eurico Miranda, e o mando de campo tinha sido... A venda do mando de campo também tinha sido vetada. De maneira sempre votações divididas, né? Nada por unanimidade. E esse ano teve, além desses 2 times que voltaram à pauta, os 2 eram previstos que voltariam à pauta nesse ano, já tinha sido combinado na temporada anterior. Teve o árbitro de vídeo, onde eu acredito que os clubes não optaram pelo caminho que eu seguiria, né? Eu sou favorável ao árbitro de vídeo e seria favorável mesmo com os custos sendo dos clubes, embora ache que deveria ser um custo da CBF. Por quê? Porque ela é a promotora do campeonato. Ela que organiza, né? Porém, nesses 3 anos de clube, muitas vezes eu aprendi que você tem que, quando querem lhe dar uma responsabilidade, muitas vezes a melhor resposta é você devolver essa responsabilidade, né? Os clubes hoje eles já pagam a arbitragem. Dentre outras descontado milhares de coisa por jogo. No borderô. Já que a CBF quer que os clubes paguem o árbitro de vídeo também, eu, se na reunião estivesse, eu iria propor. Já que a gente já paga a arbitragem, e já que você quer que a gente pague o árbitro de vídeo também, a arbitragem agora vai ser uma responsabilidade dos clubes. A gente vai formar uma comissão nossa, que pode dialogar com a comissão de árbitros da CBF, que é quem legitimamente tem a responsabilidade sobre a arbitragem, e a gente vai tocar esse tema. Porque o custo que foi apresentado, a gente tem direito de pegar uma empresa, outra ou outros orçamentos, Sim. porque se a gente que vai pagar. Então, porque tem que ser aquele custo, aquele fornecedor. Agora vamos ser mais pragmáticos. Se você quer que eu assuma mais esse custo, eu acho que está na hora de a gente ser maduro. Eu vou assumir a responsabilidade completa pelo tema. Você me transfere a responsabilidade sobre o tema arbitragem, eu assumo o custo. Então, assim, a gente tem que mudar a conversa. Além do que, não basta só pagar a arbitragem. Tem que qualificar, tem que treinar. Por exemplo, pelo borderô, não apenas os clubes pagam, como aquela publicidade dos árbitros. Exatamente. Quanto vai pros hoje, clubes? ela não é vendida pelos clubes. A CBF então, manda, essa publicidade agora é minha também. A CBF manda, organiza, tem o lucro do patrocínio, mas quem paga a conta são os clubes. E esse seria o momento em que eu acho que os clubes perderam, cada um com sua razão, cada um com seu argumento, 2 argumentos fortes, mas perderam um bom momento de se unir. De tirar um pouco dessa responsabilidade, dessa força da CBF. Agora o problema é que hoje ainda tem muitos clubes que são reféns. Sim. Da CBF e da Globo, que é a detentora do Campeonato Brasileiro. E aí outra situação também, que aí teria que ter sido provocada, né? O atual presidente da CBF, Dr. Marco Paulo Del Nero, ele está suspenso preventivamente pela FIFA, e foi o Dr. Marco Paulo ano passado quem trouxe esse tema a público, dizendo que a CBF era favorável à implementação. Na época cogitou-se inclusive implementação imediata. Logo depois de Corinthians e Vasco. Depois de um jogo, teve a polêmica do gol de mão de Jô. Então, assim, na ausência do presidente, eu pediria também para que esse tema voltasse a debate, caso a suspensão do presidente acabe e ele volte a ocupar o exercício da cadeira. Porque eu quero saber a opinião do presidente Marco Paulo Del Nero, que foi quem suscitou a discussão. Quem deu origem foi o presidente. E, voltando da suspensão, ele tem a legitimidade, está ocupando o cargo, então eu faria essas 2 observações. Quer que eu banque o custo? Banco. Agora traga a responsabilidade logo em definitivo para mim, enquanto clube. A gente faz nossa comissão, discute com a comissão de árbitro da CBF. E eu quero que se registre também que quando o presidente, caso a suspensão termine, ele volte ao exercício do cargo, ele se manifeste claramente qual é o posicionamento dele. Porque ele, como representante máximo da casa, ele pode ter uma opinião ou um encaminhamento diferente, de respeito até que a CBF assuma esse custo. Se ele não quiser que os clubes assumam a parte técnica da arbitragem, né, tenha o seu comitê, sua comissão, que possa debater. Porque só trazer o custo fica pesado. Ao mesmo tempo, se os clubes, em algumas situações, argumentam, porque muitas vezes eu escuto na imprensa, vamos fazer uma liga de clubes. A liga prevê ônus e bônus. Sim. Não adianta você querer só as decisões quando elas são favoráveis, né? Favoráveis. Se tem esse custo
Agora, se eu tenho uma responsabilidade maior, eu estou disposto a assumir esse custo. Eu acho assim, não tem. Além desse assunto da votação, existem algumas questões que não estão bem claras nesse assunto do VAR. Primeiro, o custo. É um custo elevado se a gente comparar com outras ligas do... A Liga de Portugal é 4 bilhões de reais, o equivalente a 4 milhões de reais a temporada inteira. inteira. Está se cobrando 20 milhões de reais. É um custo 45 mil reais por jogo, vamos dizer assim, em torno disso. Para o telespectador, o youtuber e o... Pra quem tá vendo a gente. O digital aí. Um custo de transmissão hoje de um jogo, uma transmissão top de linha... Com 20 câmeras, replay, grua... Você faz por 60, 70 mil reais. Não, e aí top de linha. 60 mil reais você faz. A gente, assim, contar com... Não tô contando as pessoas, os repórteres. Qual é o salário do repórter? Vamos diluir. Não. Equipamento. Aí para equipamento, você botar as câmeras lá, pedir sinal, satélite, mandar... 2 caminhões para tudo, transmissão para controlar. Isso. Gerador, 60 mil reais você faz. Que fique claro que esse gasto... Então assim, só o árbitro de vídeo custa 45, 50? Que fique claro que esse gasto dos 45 foi para ter o árbitro de vídeo naquele jogo. Porque seria para contratar, no caso, equipamentos, alugar os equipamentos, instalar o sistema, ter as pessoas para operar, porque não é um gasto, um investimento a longo prazo. Não é que você vá pagar isso agora e depois esse investimento ele diminua de acordo com o tempo. Não, é para ter no jogo, aquele jogo específico, tem que pagar 45 mil. Por exemplo, se você bota o árbitro de vídeo, os dois árbitros de fundo de gol já não tem sentido. Você já pode tirar os dois do fundo de gol. Mas ele já não tem muito sentido subir. hoje. Ele já não tem. Não, mas eles não poderiam mais ficar lá no campo. Teria um argumento prático, né? Já são 2 pessoas a menos que você vai contratar. Porque você está tirando o fundo de gol que cada um ganha e levando pro vida. 2 mil, 3 mil reais. Ou seja, 5, 6 mil. Então, assim, até as pessoas que você vai trabalhar na operação do vídeo. E outra coisa, quem não é essa operação toda. Quem está controlando a maneira da transmissão do árbitro de vídeo também é a CBF. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, da NBA, onde existe uma central de vídeo. E os árbitros se comunicam com essa central geral, que vale para todas. Se tá tendo 10 jogos da NBA no mesmo dia, é uma central só que comanda isso. Comandando todos esses 10 jogos. Então, assim, a necessidade de você fazer uma mini central em cada estádio para isso, você não poderia ter uma. Já que a rodada do Brasileiro, diferentemente da NBA, você tem 2 jogos por semana, no máximo, jogos que acontecem no mesmo horário. 5, 6, talvez 7 no mesmo horário. Só na última rodada que a gente pode ter todos no mesmo horário. Será que uma central só para controlar tudo não seria uma opção melhor? Mas esse é um dos motivos do encarecimento é um dos motivos do encarecimento que a CBF apresentou. Porque, por exemplo, em Portugal, que a gente citou aqui, é muito mais barato. Mas Portugal é um país muito pequeno. Sim. Então dá para você fazer uma extensão de fibra ótica relativamente menor. Mas como o Ivan citou, a NBA dos Estados Unidos é maior do que o Brasil. Os Estados Unidos é maior do que exatamente. É isso, mas assim, em Portugal, a fibra ótica, para transmitir a imagem até a central, é uma central só em Portugal. Para transmitir até lá é uma extensão muito menor. No Brasil, criar uma central só ia ter uma necessidade de fibra ótica gigante. Aí vem um exemplo dos Estados Unidos. Não concordo com essa visão que foi transmitida, não. Aí vem o exemplo dos Estados Unidos, que é um país também enorme, talvez maior do que o Brasil. Sim. Se você for considerar que tem jogo em todas as regiões aqui no Brasil, basicamente no litoral. E você tem um sistema funcionando com a central só. Teria que ver como é que os Estados Unidos conseguiu fazer isso. Eu acho que essa argumentação que foi apresentada ela é equivocada. Porque essa questão da fibra ótica, você não vai instalar cabeamento, você não vai fazer nada disso. Você pode alugar satélite, espaço, por exemplo, as emissoras de televisão quando transmitem jogos. Eles compram espaço no satélite ali e você usa durante um período. Mas essa comparação que o Ivan trouxe para a NBA é extremamente pertinente. Agora a gente tem que colocar também, aí vai abrir outro. Aliás, uma discussão vai abrindo outras discussões. É a questão da cultura e da maneira como a NBA, como esporte nos Estados Unidos, é tratado. São ligas, a NBA é uma liga, a Major League Baseball é uma liga, a Major League Soccer é outra liga, onde os clubes organizam as próprias competições. Pronto, acabou o programa então, boa tarde. Eles querem acirrar também a competitividade. Aqui os clubes, cada um chega pro... Acabou o programa. Cada um olha só pro seu umbigo. Hoje era o 3 de acréscimo. Cada um olha só pro seu umbigo. A questão cultural é muito forte, então enquanto cada um começar a olhar só pra si, a gente não vai ter esse sentimento de coletividade. Eu acho muito interessante isso, da questão da união dos clubes, e a gente pode até chegar lá. Todo mundo concorda aqui que a CBF que deveria assumir os custos disso, né? Sim. Pronto. Depende. Ah, é? Porque eu concordo plenamente com o que Marcelo falou. Essa é a oportunidade poderia ser a oportunidade dos clubes pegar essa responsabilidade para si e já dar um pontapé na questão da liga. Entendeu? Sim. Ou pelo menos do controle ou de meter o bedelho na arbitragem. Porque veja bem,
O que a CBF Porque o pensou? sentimento que eu tenho é que os clubes não querem caminhar para essa linha. Não querem exatamente. caminhar. É o sentimento que eu tenho. Exatamente. A E CBF não existe um sentimento de coletividade. Isso com certeza não existe. Não existe. Como ex-presidente posso falar, porque Você viveu lá. Você viveu lá, você tava lá dentro. eles eram muito eu difíceis de tramitar. Eu concordo plenamente com o Marcelo que poderia assim, olha, a gente vai pagar, mas se a gente vai pagar, a gente vai dar uma olhada nesse contrato aí que tá dizendo que é 50 mil. Não. A gente vai dizer como é que vai ser Sim, mas você tá dizendo você usar a capacitação. oportunidade. Claro. Mas eu tô dizendo, o que a gente tava perguntando, o que Cássio perguntou, é a teoria. Na teoria, quem deveria custear? A CBF. A partir do ponto que a CBF não tá querendo custear, aí os clubes poderiam usar a oportunidade Sim. que você tá É, colocando. que eu concordo também com a visão. E o que é que a gente vai entrar ainda nessa questão dos clubes e da liga, como o Pedro falou? A CBF, incrivelmente, argumentou que o Campeonato Brasileiro não dá lucro. Ponto. É o ponto que eu ia É chegar. deficitário. É isso aí. A CBF, ela lucrou nos últimos 10 anos mais de $500 milhão. Em Desculpe, 2017. de reais. Não, Em 2017. em 10 anos. Em 2016, o lucro foi de R$44 milhões. Lucro, livre. E em 10 anos, Porque ela botou em caixa. isso, que ela botou em A caixa. caixa dela já é mais do que 200 milhões de reais. 85% dessa renda, dessa receita, vem da seleção brasileira. Seleção brasileira. Né? Porque ela disse que o Campeonato Brasileiro, que é o produto, a mina dos olhos do futebol interno, Não é o que dá mais não é dinheiro. rentável. Que pra mim é uma responsabilidade absoluta dela. E a gente, né? e a gente tá vendo, inclusive, de maneira palpável, assim, entre aspas, que a Copa do Brasil é um campeonato mais rentável do que o Campeonato Brasileiro. Sim. Que o campeão ganha R$60 milhões de prêmio, o campeão brasileiro 50. ganha 18, 50, 50. e o campeão brasileiro ganha 18. A minha questão é o seguinte: É porque na Copa do Brasil, a questão da premiação e dos direitos de transmissão, eles são, digamos assim, anexos, né? Sim. Sim. Os clubes não têm uma... Eles não ganham uma venda de cota direito. para Os clubes só ganham à medida que vão avançam na avançando. fase. E no brasileiro, cada um tem o Existe seu a da contrato tem a sua individual. negociação. Negociação individual, mais uma vez, outro problema, que não é Isso. coletiva. E no final do ano tem uma premiação que, para a maioria dos clubes, é irrisória. Sim. Se você não tiver entre os 4 primeiros ali, é um número que no orçamento... Não paga nada. O que a CBF alega, Cássio, é que assim, cada campeonato ela enxerga de uma maneira. Ela não enxerga que ela, como você falou, lucrou isso tudo, que tem esse caixa gigante e que com o investimento tirado desse caixa ela poderia dar um up, um upgrade. Isso. Valorizar Porque esse a seleção produto, brasileira deu exato. dinheiro, ela poderia investir na Exato. qualidade do futebol brasileiro. Né? Exatamente, ela olha o que a seleção brasileira está rendendo, vai retornar para a seleção brasileira. Tanto é que o argumento deles é: a Copa do Brasil é um campeonato rentável para a CBF, porque, como o Marcelo falou, a CBF, digamos assim, fica com o dinheiro digamos assim, das vendas da Copa do Brasil e repassa para os clubes de acordo com a evolução deles no campeonato. Enquanto no Campeonato Brasileiro esse dinheiro vai diretamente para os clubes. Os clubes é que fazem a venda desse Ele já recebe os direitos de televisão Exatamente. automaticamente. Então eles enxergam assim, a Copa do Brasil, por conta disso, eu consigo colocar o árbitro de vídeo. Que é o que vai É porque o acontecer. Campeonato Brasileiro tem poucas propriedades comerciais, né? Isso aí Sim. também já é um outro problema. Que os clubes Mas os clubes têm... arrecadam os direitos de transmissão de maneira individualizada e direta, isso é verdade. Só que o Campeonato Brasileiro poderia ter uma outra geração de fontes de receitas. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro não tem nenhum licenciamento de absolutamente nada. Você não compra nenhum produto Não compra nenhuma sacola, Série A brasileirão. Nada Caderno, relacionado ao caderno, Campeonato na Brasileiro. livraria você não compra. Então, assim, o Campeonato Brasileiro também tem uma deficiência na maneira que ele é trabalhado, De ou que mercado, ele deveria ser trabalhado no mercado, onde poderia se ter novas fontes de receita e a CBF poderia gerar, como ela vende a questão das propriedades dos árbitros, Então, ela poderia vender outras propriedades também. esse é o ponto que eu vou E querer o Campeonato Brasileiro já teve um name rights. Sim. Sim. Então, assim, é outras A Copa propriedades. do Brasil tem, por exemplo. Você pode ir trabalhando esse O tipo de máximo que chegou situação. foi o name rights. em Então, relação assim, ao campeonato. E Se o perdeu, Campeonato Brasileiro faltando também- algumas rodadas pro final, o name rights foi retirado. É. Perdeu para o E patrocínio é acabou. isso. Ao mesmo tempo que... Se o campeonato não está gerando dinheiro, é um problema também. Sim. Também. Não é uma justificativa. Aí vamos E dela? lá. É uma Pra gente- argumentação que não é definitiva. E pra gente contextualizar, no programa Bate-Bola da ESPN, Walter Feldman, que é um dos diretores da CBF, falou que o Campeonato Brasileiro não dava lucro. E ele foi indagado, questionado pelo jornalista Leonardo Bertozzi e perguntou: se não tá dando dinheiro, o que vocês continuam organizando? Por que os clubes não podem pegar o brasileiro e organizar? Mas os clubes já tentaram pegar? É isso, Os pronto. clubes Aí querem- volta, exatamente. Volta pra discussão. Volta Volta pra excelente discussão anterior. Porque a CBF deixou a bola quicando agora. Ó, na marca Pois do é, pênalti. e ninguém bateu pro gol. Ninguém. Na década de 80, quando teve a Copa Só União, 7. organizada pelos clubes. 2000, com a Copa João Avelange, organizada pelos clubes. Depois, por 2 vezes que a gente citou aqui,
voltou pro controle da A CBF. Primeira Liga é outro exemplo de como De fracasso. patética essa relação dos Como não clubes para existe, organizar um né? evento. Não existe. Talvez o único caso de liga que tá dando certo aqui no Brasil é a Copa do Nordeste. Que Sim, aí tá não tem dando. dúvida. Mas já teve treta. A sim. primeira liga teve um boicote da CBF e um alto boicote dos próprios próprios Agora, clubes. porque a minha dúvida é que eu levantei essa questão dos custos para a implementação do VAR e da CBF ter transferido, porque a impressão que eu, Cássio, tive é que a CBF está com uma baita de uma má vontade para a implementação do vídeo-árbitro. Por quê? Marcelo acabou de colocar aqui, os árbitros lá aparecem com um patrocíniozinho na caixa, um boxzinho vermelho lá, que eu esqueci até a sigla. Não estou falando não é por nada, né? Não, é TLC. Pronto. É a marca de eletrônica. Então, CBF, o que não Às vezes falta tem para a mais de um. CBF é penetração, é relacionamento, Às vezes- às vezes força tem mais de um. institucional para você dizer, meu amigo, eu quero o meu campeonato com vídeo árbitro e eu quero alguém para bancar esse custo. Ela acharia. Só que a CBF Se vo- perderia o controle se você, do então, campeonato. se você bota numa reunião de conselho técnico, ó, vamos votar aqui o vídeo árbitro agora, beleza? Quem é a favor, ok. Agora, se for a favor, é a favor de pagar também. Você pode até monetizar o próprio árbitro de vídeo. Não parece para vocês isso ou é uma O visão? árbitro de vídeo é Mas oferecimento houve- de Exato, dólar X. isso. É. Mas houve. Só que existe um problema, você não usa o árbitro de vídeo todo jogo. A empresa vai pagar um dinheirão pra no jogo não usar, entendeu? Você tem Mas maneiras ter à de- disposição a até aquele tecnologia já é lance um óbvio. objeto de E às venda. vezes até aquele lance óbvio. Não, peraí, bora só ver se tá funcionando pra aparecer a marca do patrocinador. Você tem como manobrar pra que apareça. Não, e pode ser um plus para um patrocinador. Isso, pode ser, exatamente. O cara que já patrocina o árbitro Ivan, aqui, ele isso. Ó, você paga X pra poder ter o árbitro de vídeo e você vai o ter cara seu sabe, manual. tem jogo que ele pode não ter, mas tem jogo que ele Essa pode foi ser uma requisitado sugestão. 5 E, vezes. Essa e foi uma outra coisa, sugestão que dada pode na ser, reunião. assim, se tivesse o árbitro de vídeo no gol de jogo contra o Vasco, quantas vezes iria ser utilizado? Quantas vezes iria aparecer o nome, a marca, enfim, que fosse? Essa foi uma sugestão dada na reunião. Curioso a gente tocar nesse assunto aqui. O problema foi, a votação foi linear, foi feita assim, ó. Quer é desse jeito aqui, não tem diálogo. Era casado, Mas aí, né? Casado. desculpe. O Atlético Mineiro trouxe O Mourinho conselho tem a impressão de técnico, que o conselho tem má técnico é para ser votado a partir da deliberação dos clubes. Exatamente. Se mas os não clubes teve. não argumentaram, eu falo como ex-presidente, tem vezes que é difícil você conseguir fazer um encaminhamento, às vezes você não tem respaldo, mas assim, argumentar só que foi imposto e a gente teve que aceitar, tanto que o nome mudou para conselho técnico justamente para ter o debate. Antes o nome era arbitral, era de maneira arbitrária. Sim, sim. Claro que a entidade maior tem a prerrogativa de fazer os encaminhamentos que ela entende. O Regulamento Geral de Competições, por exemplo, a RGC, não é submetido ao Conselho Técnico. Ele é um documento que ele vem fechado. Ninguém questionou os clubes Ninguém sobre o calendário desse ano. É, o Com jogo fechado. com rodada na véspera da Agora, Copa. o regulamento Ninguém questionou. específico do Campeonato Brasileiro, esse tema foi discutido no Conselho, você pode debater. Você pode mudar o encaminhamento. Se não houve força, que eu acho que pode ter acontecido. Isso. Fui presidente lá, sei que algumas vezes você não consegue. Você não tem articulação, você não tem, meio que às vezes, a empatia na hora. avalanche, assim, a coisa... Às vezes você sente que você está numa minoria ali, você não quer se indispor tanto. Às vezes você vê que já teve uma articulação prévia que você não participou. Isso. E quando teve aquele encaminhamento. Já tem a panela feita antes da votação. É relacionamento e e política. Dizer que política. foi de surpresa, porque já existia. É relacionamento sim, e sim. política. A CBF ia querer que os clubes Então, assim, custeassem. Ou seja, dava pra fazer uma articulação, daria Esse ponto que o Também Marcelo tocou é importante. são discussões que a gente tem que ter, assim. Porque você fala, pô, mas o clube lá não estava tão preparado. Aí, como ex-presidente de clube, eu falo, são falhas nossas de clube, então. É. Falha de quem participou, porque você não pode ir para uma reunião sem se comunicar com ninguém antes, né? Você vai para deixa eu ver o que vai acontecer lá. Houve uma série de... Você tem uma reunião que é uma reunião importante. E isso eu fazia no clube. Não fiz na primeira, aprendi na primeira, na segunda mudei. Eu já ligava para algumas pessoas antes, ó, O que é que vai rolar? o que vai acontecer, se tal tema for abordado, como é que você pretende? Vai ter algum almoço antes? Por exemplo, essa reunião foi uma reunião durante a tarde. Na CBF é praxe, nas reuniões que são de tarde, Vai ter rolar um almoçozinho rolar o antes? almoço prévio. Então, no próprio almoço você já poderia perceber Como é que tava se alinhando, né? ou se não estava. Então, assim, você está indo para um ambiente que é uma reunião política. É uma reunião política. Você está indo para uma reunião de votação. Uma reunião de temas que podem ser delicados ou não. Você tem que se articular, amigo. Você tem que se relacionar. Você tem que relacionar. É porque assim, houve uma série de tentativas. O Atlético Mineiro tentou, isso foi a apuração dos jornalistas do Brasil todo falando isso. O Atlético Mineiro tentou sugerir uma opção à CBF de dividir. A CBF pagar uma parte desses 45 mil e os clubes pagarem outra. Só que os clubes
não alinharam com o Atlético Mineiro. Foi o que o Marcelo falou. Então aí faltou. O Atlético Paranaense, o Petralha, misturada. chegou à reunião com a outra sugestão A de questão fazer a das cotas divisão do pay-per-view, né? de acordo com o pay-per-view. Quem ganha mais com o Proporcional. pay-per-view Proporcional. paga mais por esse sistema. Belintani também falou de diminuir um pouco da questão Premiação. da premiação para poder bancar o árbitro de Exato. vídeo, né? Também não teve consenso entre os clubes. E aí, inclusive, essa questão também foi sugerida, eu não lembro por qual clube agora, me perdoe, mas de fazer um patrocinador exclusivo para o árbitro de vídeo. Sim. Para quando ter a chamada do árbitro de que vídeo, tava aparecer uma vinheta do tipo com a marca do patrocinador e tal. Todas essas sugestões foram feitas, mas os clubes não tiveram união. E aí a gente volta para aquela questão de não ter união dos clubes. Não tem união e às vezes é muito conveniente para um clube não querer também e se utiliza, não querer o árbitro de vídeo porque não quer, seja lá qual for o motivo, porque acha que pode ser beneficiado por um erro do árbitro ao longo do campeonato. Ou evitar desgaste político. Evitar desgaste não querer comprar essa político, briga com não outros quer- clubes, enfim, com a pode CBF. Pode ser o que for, às vezes é muito conveniente. Agora, o que não pode também é os clubes se esconderem na questão do custo e servir somente de muleta a questão do custo para não se, pelo menos, dialogar de maneira favorável ao árbitro de vídeo. O grande problema é esse, é que o custo virou, o custo do VAR virou o único bode expiatório do problema de se votar a favor ou contra. Na verdade, a votação me parece que não foi você a favor ou contra o árbitro de vídeo. Não. É você engole sapo ou não. Exatamente, exatamente. Você vai pagar pra Então ter os o- clubes que votaram contra, como o Vitória se posicionou, não é que ele seja necessariamente contra o árbitro de vídeo, não é isso. Ele foi contrário à maneira como o sistema seria imposto e financiado pelos clubes. Sim. Até Agora- como o Vitor explicou aqui mais de uma vez, a votação era casada. A segunda pergunta do Conselho Técnico inviabilizaria a primeira, dependendo da sua resposta. Rapaz, os clubes deviam ir no Procon, né? Depois dessa aí. Pois é. E aí a gente vai entrar aqui nessa Casado é discussão. proibido. Sim, agora a gente está discutindo a questão do vídeo árbitro. Agora, vamos trazer aqui pra gente, nossa realidade. Bahia e Vitória participaram desse conselho. E o Vitória já explicou aqui por quê, mas o fato acabou votando contra, por causa do modelo que a CBF ofereceu de custeio. E o Bahia Contra o modelo. contra o Não modelo contra o do árbitro de isso. O vídeo. Vitória topou engolir. O Vitória não topou engolir sapo. E o Bahia topou engolir diz que sapo. mesmo com o custo sendo assumido pelos clubes, topava a implementação do VAR. Por isso que nas redes sociais a discussão não é simplista, não é sim ou não. É sim engolindo o sapo, não por conta do modelo. Pronto, então vamos lá. Partindo do ponto de vista de uma opinião minha, vocês não acham que o Vitória perdeu uma oportunidade de, se unindo aos clubes que votaram a favor, criar uma resistência à CBF e mesmo com assumindo esse custo no início, tentar brigar lá na frente por uma mudança desse formato, mas não deixar passar o VAR, porque o Vitória, como um clube do Nordeste, um clube que sempre na dividida com os clubes de maior poder aquisitivo do país, vai levar fumo, não é conversa para boi dormir. Vocês não acham que foi uma oportunidade que o Vitória perdeu, que o Bahia enxergou e tentou fazer? Eu acho que foram 12 clubes que perderam a boa oportunidade de mostrar um pouco mais de força contra a CBF, de mostrar um pouco mais, talvez, de união. Só que é tudo que a gente debateu. Nenhum clube pensa no coletivo, nenhum pensa na competitividade do Campeonato Brasileiro da Série A. Pensa naquilo que lhe é mais conveniente. O Vitória foi contra o modelo? Foi. O Vitória está certo na razão dele? Tá. Como os outros 11 que votaram contra também estão dentro do seu direito. Agora, é o que eu vejo, é que todos esses clubes perderam uma grande oportunidade de se unir e de criar, ou dar um pontapé inicial, criar pelo menos a primeira resistência contra a CBF e partir para a criação de uma liga. Dando exemplo que pegando de novo o exemplo que Marcelo deu, da questão de, já que você não quer, já que eu vou custear o árbitro de vídeo, me dê toda a arbitragem que agora quem vai comandar sou eu. Já era um tapa de pelica, já era um passo à frente para a união dos clubes e a gente pensar no campeonato mais homogêneo. O que a gente pode dizer assim, nenhum dos dois cenários são cenários ideais. Sim, exatamente. Então, se foi como tem se dito que eram as duas opções, então assim, nenhuma das duas opções você está confortável. Então assim, porque ao mesmo lado você aceita, quando você aceita e diz eu vou pagar, você está aceitando uma imposição que você não quer. Você está engolindo o sapo, porque você está enxergando que para você, e aí é uma decisão egoísta, você está olhando só para mim, diz assim, ó, para mim é melhor eu pagar esse dinheiro aí, porque eu não vou ser prejudicado pela arbitragem, nesse caso. É uma decisão egoísta, não tem jeito. E os 12 clubes que negaram também fizeram por decisões egoístas deles. O Vitória pode ter dizer assim, ó, eu não vou aceitar isso porque não por uma questão de idealismo. Isso não é o que eu acho certo.
E pode ter um Ceará, outro clube que diz assim, não vou aceitar isso porque eu não tenho como pagar. Então, assim, você tem duas decisões que foram motivadas, no fim das contas, se não houve uma discussão, por motivos egoístas dos próprios clubes, sejam eles positivos ou negativos. Razões absolutamente pessoais dos clubes. Razões pessoais. Então, assim, esse não é o cenário ideal. E o que aconteceu com tudo isso foi que a CBF aconteceu o que ela queria. Ela saiu de cena, deixou os problemas para os clubes e está colocando os clubes para brigarem entre si. Mas tem um detalhe, assim, Marcelo falou isso... E as torcidas acirrando a rivalidade. A rivalidade entre elas. Meu clube é certo, o seu é errado. Se você medir na rede eu sou social moralista, agora, você não é. Marcelo, você vai no Twitter Não, agora isso nas foi redes meme sociais. contra, a favor, não, teve Isso é uma coisa que não é legal pra empresas pra fazendo clubes, isso. assim, porque- Canais, empresas fazendo. Clubes a favor, clubes contrários. Isso assim é uma rivalidade errada. Obrigado, Sempre Teve torcedor. agora eu tenho simpatia por Isso, tal clube. teve Tomara que torcedor seja dizendo- prejudicado pela arbitragem. Isso. Se você um erro da arbitragem contra você, você não pode reclamar porque você votou contra. Ou seja, tudo isso A gente tem uma são os cultura- clubes se implodindo. Isso. A gente tem uma cultura sempre, e tem ficado mais evidente isso, acho que com as redes sociais, né? A sociedade hoje tá muito desse jeito, que é uma cultura sempre de apontar o dedo, né? Criticar, botar o defeito, acirrar o ânimo. E quando você fica buscando os pontos de divergência, e nesse caso específico do VAR, querendo criar rankingzinho, quem é o correto, quem são os errados, você tem que ser prejudicado, você tem que ser beneficiado. Você vai acirrando um debate onde, para você buscar esse interesse coletivo, de ter uma liga, de ter um campeonato, sempre vai ficando mais Prejudica. difícil. Eu vou te dizer, Porque você vai criando pontos de divergência, E eu vou dizer. de distanciamento. se tiver um jogo Que não é de um time interessante. que foi a favor e outro foi contra, e aí o time que foi a favor foi prejudicado, Ao contrário. você vai ver o dirigente do time que foi a favor e dizer, mas eu votei a favor e ele votou contra. Tá vendo aí? Ainda que vai é votar capaz de contra. vir junto Você de um vai tá acirrar. explicado, né? É. Tá explicado esse lance de hoje. Exatamente. A Então, gente assim, fica- você vai acirrar o A gente ânimo. fica num debate que o brasileiro gosta, que é esse debate passional, que anda em círculo, Exatamente. mas que não evolui nada. E quando os clubes perceberem que eles aqui são os fortes e não a CBF, talvez o futebol mude. O negócio é que eles não conseguem enxergar isso. Esse é não o ponto. querem. Talvez os clubes perderam a oportunidade de se unir, de pegar a organização da arbitragem para si, como a gente já discutiu. Mas a gente não sabe qual era o clima da reunião. A gente não estava lá. Então, por exemplo, o Vitória pode ter votado contra, mas não sabia se ia ter aquela unidade dos clubes para propor, por exemplo, essa mudança da arbitragem para si. Não, a gente não sentia. Porque, por Mas exemplo, é a teve questão da clube... articulação que o Marcelo falou Teve, antes. assim. exatamente, não tem articulação entre os clubes. Teve E é uma clube decisão que importante votou que você precisa de contra articulação. por diversos motivos. O Corinthians, por exemplo, Não ele foi votou financeiro. contra. Não foi mas questão não foi financeira. financeiro. Ele achou que o fato do VAR só entrar em vigor no segundo turno ia desequilibrar Ia o ter um campeonato. desequilíbrio O que técnico. também Não, mas não ia ser desde o primeiro turno, Não, porque ia disseram ser que os só 20 no segundo. milhões É um era turno. o custo Sim, da temporada toda. da temporada inteira. Mas Mas a esse- implementação em- viável só seria no segundo turno. Ia entrar em isso vigor no tá segundo errado turno. também. Essa implementação viável... Aí é isso, é o que veio, né? É um que prazo que É o prazo eu que enxergo, veio da CBF. eu enxergo um prazo alongado, porque em outros locais, cada local tem a Ano sua... passado eles regra. queriam botar de uma semana para outra. Ano passado, pois Aí a é. gente entra em mais outra questão Sim. da transparência do processo. Falta de, né? A falta Então eu de acredito que transparência muito do clube processo. também saiu dessa porque não sentiu aquela união entre os clubes e também não se preocupou em fazer. Mas é o que eu falei, em Vitor. promover São a união. questões, razões pessoais e egoístas de cada clube. Sim, claro. Não Esse tema foge de disso. clube, assim, posso falar da minha experiência nesses últimos anos, né? Um problema que acontece, que é grave, assim, muitos clubes, a maioria dos clubes no Brasil ainda, eles são do regime tradicional, né? São as associações esportivas, onde os cargos são políticos, e a minoria dos dirigentes participa do dia a dia do clube, né? Tem lá os funcionários que tocam, a maioria tem suas empresas, tem os seus negócios, tem sua vida pessoal, e final do dia se inteira das situações do clube, 3, 4 vezes na semana tá ali no jogo. Não é dedicação exclusiva. Não é uma dedicação e não é um envolvimento. O cara recebe uma mensagem no WhatsApp, Se envolve, mas tem as Você pessoas quer que isso ou tocam não o quer? clube. Não, quero não. Aí, E só que pronto. quando Resolva, acontece, Resolva aí. só que muitas vezes quando acontece algumas reuniões de um peso político maior, por exemplo, uma reunião de Série A na CBF, no âmbito de Brasil, é o maior peso político que tem. Aí os dirigentes todos vão lá. participar. Só que aí, muitas vezes ele não está inteirado da dinâmica do que está acontecendo no dia a dia, de qual é a discussão, de quais são as alternativas.
E quando é colocado um tema desse em votação, tem dirigente que não tem Que vai até Cara no que tá ímpeto ali. voando, Vai tem no... cara que tá voando. tem a voando. especialidade do tema, O porque cara não ele nem- tem os outros afazeres, E ele não tem nem articulação que ele poderia ter, porque ele não frequenta não tem os outros relacionamentos. Deve chegar Então- pro presidente do lado e dizer assim, e aí, você achou o quê? Então beleza, eu tô com você. Então, assim, isso acontece. Isso acontece. O cara entendeu? nunca sentou pra tomar uma Então- cerveja com o presidente do clube. Então, assim, quando a gente às vezes vê. Mas que de Quando a gente maneira vê- simples, é isso que acontece. Quando a gente vê, muitas vezes, quando a gente fala, os esportes americanos, o futebol europeu. Como esses dois modelos basicamente são modelos de dono, existe o sócio majoritário que manda na operação, tirando aí Barcelona e Real Madrid, que não tem sócio, o Bayern tem, mas ele é majoritário, comparado com a Adidas Porque é proibido. e com a Mercedes. Na é Alemanha, proibido. o modelo da Alemanha. Lá você tem as pessoas que, como tocam o dia a dia do clube, que são os CEOs, ou CFO, COO, as pessoas que estão na operação. Meu nome aí, rapaz? É tudo sigla em inglês, né? Se for, é foda, velho. Como eles tocam o dia a dia, eles tomam muitas vezes decisões mais pragmáticas. Eles são pessoas do mercado que formaram uma carreira para tomar aquele tipo de decisão. Tem o seu núcleo lá de diretoria que pode municiá-lo rapidamente. Você consegue ter um dinamismo maior de tomada de decisão e de modernidade. O nosso modelo, como é um modelo, digamos, mais tradicional, que o envolvimento político é muito grande, você não tem essa mesma agilidade, esse mesmo dinamismo, né? Só que o mundo, cada dia, tem sido mais dinâmico, mais digital, e o futebol brasileiro já passou o tempo, mas em algum momento vai ter que se readequar em alguns cenários desses, né? Porque senão a modernidade, a tecnologia, as oportunidades vão aparecer, outros mercados vão abraçar, E o Brasil vai ficando e pra o trás. Brasil vai tendo um campeonato sempre disputado, porque a formação aqui, a gente brinca que ainda é por osmose, né? Você ainda tem uma quantidade de garotos querendo praticar atividade física, futebol especificamente, muito grande, mas a gente, enquanto negócio, toma um baile. A gente, quando vende um jogador por 4, 6, 8 milhões de euros, a gente comemora uma grande venda do futebol brasileiro. Quando a gente vai para a Europa, jogadores medianos sendo vendidos por 25, 30, 28 milhões de euros. A Argentina também faz boas vendas, né? Então a gente está num patamar ainda bem abaixo do que a gente poderia fazer enquanto negócio, né? Agora, então, todo mundo então tem um consenso, pelo menos, de que a não implementação do VAR é um prejuízo à evolução do futebol, né? Sim, sem dúvida. Porque a gente ainda encontra pessoas que não são a São- favor, que e a são gente contra, entende. né? Essa reunião do Conselho, ela teve também outras pautas interessantes, e duas em especial chamaram a atenção, porque elas foram exatamente contrárias ao que foi decidido no Conselho de 2017. A primeira delas, a questão do piso. A grama sintética passa a valer, ou seja, os clubes podem ter seus estádios com mando de campo Que com hoje grama só o sintética. Atlético Paranaense tem. E aí, como é que vocês Mais ou veem menos, isso? né? Muita, É. né? Mais ou menos, né? Muita rejeição O nas redes Atlético é sociais. o único 100% artificial, Isso. digamos assim. Ah. Porque na Série A tem campo aí que é híbrido. Mas é híbrido, todo mundo sabendo que é híbrido ou é aquele híbrido miguezeiro? Quem é da bola sabe, né? Quem é sabe, já dizia o poeta. Quem sabe é. Quem sabe é. E aí, vocês acham o quê? Grama sintética? Vocês veem? Eu mais vejo sabe como é evolução- jogador, né? Quem mais sabe é o Tá jogador. lá. Eu acho que assim, André, Eu vejo como evolução natural, mas não sei como é que é a opinião de vocês. Eu acho interessante ter as opções. Agora, para o clube, ele precisa pensar bastante na decisão que ele vai ter, porque a partir do ponto que ele vai jogar em grama sintética, ele vai precisar mudar o centro de treinamento dele também para grama sintética, né? Tem pelo menos um campo lá. E corre o risco de 2019 ter um outro conselho de repente mudarem tudo de Eu novo? não acho que. Eu acho que essa questão foi uma questão que a gente perde até tempo aí, porque. Mas tem diferença da grama sintética para a grama natural. E tem diferença da grama natural boa para a grama natural cheia de buraco. ruim, pois E é. tem jogo. Então, assim. Claro que tem E a tecnologia. leves diferenças. Hoje em dia não é mais aquela grama. Por isso que os jogadores argumentam. jogadores A gente não pode reclamaram da achar. diferença, A né? gente não pode achar. Os vários jogadores têm duas já opiniões. falaram que não tem Que diferença. não tem diferença nenhuma, então... A grosso modo, para a gente generalizar, nunca é o ideal, mas para generalizar, os jogadores ele tem duas opiniões. O campo de grama sintética é melhor para se jogar, o jogo é mais rápido, mais dinâmico e não tem aquelas surpresinhas dos buracos. Pois é. Isso é um senso comum entre eles. E o outro senso comum é que as dores que eles sentem em joelho e tornozelo no campo sintético é um pouco maior
do que na grama Que é natural. mais rígido, né? No final, Mas o piso base. nenhuma das duas situações é algo que você dizer que é terminantemente pior ou proibido. Não chega a esse ponto. Não, e eu acho assim que Quando você pega as novas gerações vindo aí, cada vez mais praticando em grama sintética, aí que eu ia chegar. a próxima geração já vai estar... Não, mas Agora é a importante gente dizer falar, que a você grama pode chegar- sintética que tá falando pro não é youtuber, aquela não é grama aquele quando espectador telespectador. É que Alô, a- youtuber, preste atenção. Não é aquela grama sintética que você chega Você em casa... bate seu baba. Não, você chega em casa Não, cheio não. de De borracha ponte- preta. borracha preta, pois é. Que você rala, que tem areia. Não, essa outra é qualidade. quase. Parece grama de verdade, mas é É sintético. quase a qualidade, mas existe. Velho, Pra você quem ter um tem que ter para- a opinião principal Ó, sobre isso é o jogador. pra Os o- próprios jogadores disseram que não muda nada, então... Para o acompanhante aí lá, ele... Você tá piorando, viu? Ele parece um velho falando, o cara é cheio de conhecimento, pois velho, é. todo moderno. Aí vem com a Espectador, Espectador, chama meu brother. Meu brother. Meu brother, minha brother. Meu tio, meu pai, minha tia. minha irmã, minha corrente. Minha corrente é bom. Corrente, Meu nego, minha nega, todo mundo aí. A instalação do campo sintético é mais caro do que o campo natural. Para vocês terem o parâmetro. Pra instalar. Pra instalar. Mas pra Mas a manter, manutenção, vale a pena. Aí, pois é, não tem comparação. Um campo de grama sintética, ele funciona em excelente nível cerca de 8 a 10 anos. Porra. Isso você usando ele, Você realmente. chama de acompanhante. Podendo- depois- Tá difícil, não vai? O clube podendo treinar lá, ter partida de Deixa eu dizer divisão de aqui, base, tudo isso. Eu tenho um exemplo aqui, a gente tem o clube aqui de Salvador, as Pode Baques, falar, que tem o campeonato, e era em gramado, e agora é em grama sintética. Que a gente não conseguia às vezes jogar no gramado porque não tinha Pois é, grama. mas assim, ele começava o ano verdinho, todo bonzinho. Assim, Chegava aí no período daqui das a chuvas, pouco- meu irmão. Aí são 4 campeonatos Ao mesmo tempo. Fora- Ivan, aquela É época igual- de chuva. é. Acabou, não tem É igual, jogo. aquele, é igual aquele torneio de Wimbledon, né? Começa na grama e termina no saio. no saio, pois é. Exatamente. E era meio, Todo já ralo. tava todo desgraçado. E aí o pessoal resolveu trocar Carequinha. por uma grama sintética de qualidade, inclusive, e acabou esse problema. Tá lá. E ainda não é a grama que se usa para Não, o e eles, exatamente. não, e aí eles falaram Porque, que assim, era uma grama muito Eu tenho boa. medo dessas porra padrão FIFA. Não, mas existe um. É bom, Você é acabou bom com que se todo esse diga. problema que você tinha que dar 2 manutenções no gramado anuais. Você parava os campeonatos. Tinha que parar o campeonato pra dar manutenção no gramado. Continuava ano passado, teve que começar o ano fazendo uma reforma no gramado, né? Tanto que o Bahia jogou os primeiros jogos e passou. Chegava em junho, que é a época da chuva, assim, em maio já tava aquele centro, né? O centro já Mas tinha é bom virado que se barro. diga que E o existe goleiro também, existe um coitado, padrão. ficava sem aquela broca ali. Começava pela área, daqui a pouco fazia assim, ó. E os se times juntava, encontravam se no meio juntava. campo. Chegava em junho com a chuva, virava barro total. Então, Mas é bom que se diga que, pra quem tá acompanhando, que existe um padrão que foi aprovado. Sim, não é assim, vamos Tudo usar qualquer explique, sintético. Mauro César Pereira, vai. Não, é porque assim. Mauro César Pereira Belitani. Mesma cara. Não existe. Mauro sabe, Pereira Belitani. Puta. Ó, não é assim, é porque o pessoal fala gramado sintético, aí pensa no do clube e tal. Não é assim, velho. Tem um gramado sintético, um padrão. Assim como existe do gramado bermuda. Eu não O sei. próprio sistema de irrigação é diferente. Exatamente. A compactação, as camadas abaixo para diminuir essa questão de joelho e tornozelo, é tudo. Tem um amortecimento. Ou seja, não é grama sintética. E alguns é tem a- grama artificial. E alguns tem a artificial. própria questão do aquecimento, a depender do clima do país ou da cidade que você tenha, né? E Pra você, também a partir não do ponto que isso se estragar. populariza, a própria tecnologia da chuteira Vai se começar- adaptar. Vai se adaptar a isso de uma forma melhor. Pois Você é. já tem chuteiras para grama artificial, mas essa tecnologia Vai aprimorar. vai aprimorar E grama para artificial diminuir. usa Bio? Chuteira de Tem. bio? Eu tenho chuteira de Society que é de bio. Que é para grama É, artificial. que é problema especial. Mas E é de pra essa bio negócio alto. de Grama Paraense, artificial por você não exemplo. usa chuteira de trava de metal. Não, mas você usa birro mais Mas baixo. você usa um bio de plástico. É. Agora o que eu acho Diferente. interessante é como é que mudou de um ano pro outro, assim, do nada. Essa é a questão que vive o mistério. Tanto para esse ponto, que eu até vejo O como ponto fora da positivo. curva, na verdade, foi no passado, né? É. Já existia antes, desde a Copa do Mundo podia o sintético. Ano passado parou e esse ano voltou. Então você vota a favor. Ano passado eu votei a favor do gramado sintético. Ah, moderninho ele, viu? Ó, É às vezes, né? Depende. agora é isso, pronto. Às vezes é melhor Vilar essa levantou a careta. bola boa. Vilar levantou Tem umas a bola modernidades aí. Falaram- Sem detalhes. Esse ponto eu acho interessante, eu acho uma evolução. De na minha modernidade opinião. ou de quê? Não, da grama sintética. Da grama sintética. Da grama artificial. É bom deixar claro, é bom deixar Começa todo claro. mundo sério, tem uma coisa tomar cerveja, fudeu. pronto. E assim, entendo com a evolução. Agora, um outro ponto que também voltou atrás e que pra mim em 2017 pareceu uma evolução, não sei a opinião de vocês, e esse ano estagnou, é a questão da venda de mandos de campo. Cada time na Série A tem direito a vender 5 partidas
ou melhor, a mudar O mando de campo. de 5 partidas como mandante Até até a 14ª rodada. a 33ª. Que a 33ª rodada, que eu ia falar do retorno. A 33ª rodada do campeonato, ou seja, as 5 últimas não pode. Eu acho, assim, um ponto de vista do campeonato em si, uma aberração. Agora, cada clube, se for até no raciocínio que Ivan estava colocando, o próprio Vitor levantou, Marcelo, cada clube pensando em si pode ver uma outra vantagem. O que é que vocês acham disso, dessa proposta e dessa situação que já está aí colocada e que vai acabar acontecendo? Primeiro, Ivan, repita se você conseguir lembrar aqueles números todos que a gente estava levantando lá fora. A gente é de humanas. Aquela matemática. A gente é de humanas, não é? mas Aquela é outro matemática. mundo aqui. É de humanas. Então, mas assim, é real humanas. Os números são mais ou menos Comunicação, assim. todo mundo. É, todo mundo. A gente tem são 38 rodadas. Você só pode vender em 33. Sim. Cada rodada tem 10 jogos. São 330. Se cada clube só pode vender 5, 100 jogos podem ter o mando alternado. Isso não quer dizer que um clube só vai ter 5 vezes. Sim. Como ele pode ter 5 vezes como mandante, e aí a gente vai dizer, nas rodadas finais, ele não vai ter... a conta já estava errada, tá vendo? Porque nas 5 rodadas finais, ele nem sempre ele é mandante. Não, mas nas 5 rodadas finais Mas não ninguém pode. Aí ninguém pode. Ninguém pode. Tá certo. Tá certo. Então, são 14. 14, um time do Campeonato Brasileiro 14 pode jogar em um lugar diferente de onde deveria atuar 19 vezes. 19. 5 deles como turno. mandante. Isso. Um turno. As 5 deles como Mas isso é mandante, uma mais 14 possibilidade, como assim, visitante. Depende de várias Mas variáveis. dentro do espectro matemático, Sim, existe a um clube possibilidade. pode jogar um turno em um lugar diferente de onde ele jogaria. Agora, E importante... aí você tem 2 formas de trocar esse mando. Que é o que a gente estava conversando ontem. isso é importante diferente. Assim, Fazer a propaganda do podcast do Correio? Pode fazer. Fica à vontade. Não, a gente tem um podcast no Correio, o cara, o espectador youtuber acompanhante, brother. Que vocês podem acessar lá no site do Correio, a gente tem um podcast que vai ao ar toda segunda-feira e que a gente pode... Podcast aqui na câmera de cá. Podcast do Que isso, Correio, hein, toda que desenvoltura. segunda-feira. No site do Correio a gente tem um bate-pronto podcast que vocês podem acessar lá e ver a resenha da gente do Correio. Obrigado. Sim, agora eu vou voltar a falar sério. Acho que Então, gravação isso a aí. gente- Mas assim, é o que a gente tava falando assim, existem 2 tipos de venda de mando de campo. Uma coisa é o Flamengo, por exemplo, vender, entre aspas, o mando de campo dele para Brasília. Não colocar porque lá vender, ele não. vai jogar. Coloca trocar, porque nem sempre é necessariamente uma Aí ele venda. troca para Brasília. Lá ele vai jogar com a maioria da torcida igual que Ele vai ser jogaria. mandante do mesmo jeito. Porque vai ter a maioria da torcida. A diferença Esse é o é- cenário, digamos assim, normal. Exato. A diferença é um time como o América Mineiro já fez, de vender um jogo para Londrina para enfrentar o Palmeiras, se não me engano. E aí o mando de campo foi do Palmeiras. Aí a torcida vai ser mais do Palmeiras do que Claro. do América Mineiro. Existem duas. E aí, qual o bem interesse, diferente a interesse situação. teoricamente, qual o interesse do América Mineiro? Ele estava em situação ruim no campeonato, Aí já é tava venda. rebaixado. Aí já é venda, de Aí é fato. venda mesmo. Ele estava ruim no campeonato, estava rebaixado, ou não brigava mais por nada. Ele sabia que a torcida dele ia dar 2.000 pessoas lá no Independência. Ele vai para Londrina, vai dar 20.000 pessoas, A renda é 25.000 dele. pessoas, De a renda é dele. palmeirense. A renda Ou seja, ele é mandante, a renda é a renda dele, é dele. a É uma prefeitura lógica- pode ter interesse que ele leve o jogo Isso. pra lá. Nada disso pode é ter outras legal. regalias. Nada disso é legal. E é uma Você lógica pode questionar fácil de argumentar. A questão O clube imoral, pensando nele. ética, o que seja, mas não é, legal. Mas aí o América Mineiro pegou todos os outros. De repente o Palmeiras está brigando pelo título. O América Mineiro pegou os times que estão concorrendo com o Palmeiras dentro do Independência, onde ele conhece o estádio, onde ele conhece o gramado, onde ele é mais forte. E uma Sim. coisa que pra mim reduz isso é o seguinte: os 3 pontos da Aí primeira você rodada. tem a viagem que é diferente, Não, para Belo tudo. Horizonte, Isso. para Londrina, Você dependendo tem, do você tem adversário. os 3 pontos da primeira rodada. São iguaizinhos da 38ª. Por que aquele discurso? O Bahia só subiu porque o Náutico perdeu do Oeste. O Vitória só não caiu porque o Inter não ganhou do Fluminense de 8-0, que é que estava na última rodada. Não. O campeonato é de pontos corridos. O mesmo peso que tem a primeira, segunda, terceira, quarta rodada, tem as últimas 4 da mesma forma. Então, quando um time viaja, em vez de ter a programação de ir para Belo Horizonte, vai ter que ir... Um dia vai pedir pro Rio, vai ter que ir pro Amazonas, porque o Vasco vendeu o jogo para a Arena Manaus. É diferente. Tudo é diferente. Assim, a única coisa que não dá pra se argumentar hoje em dia é a questão do gramado. Porque assim, depois da Copa do Mundo, os principais São gramados padronizados, né? São tudo do igual. país, inclusive não Pelo só menos nos as estados, dimensões. Para Fonte Nova, mas o Barradão e Pituaçu também foram patronizados. Sim, porque eram Serra todos Dourado não parabéns. teve Copa do E são Mundo, as tá arenas que padronizado. geralmente recebem esse É, voto. e aí- Arena Amazônia, a de Cuiabá, Arena Pantanal, enfim, Arena das Dunas, é a mesma Mano coisa. Garrincha, então os gramados são muito parecidos, os clubes não vão sentir isso muito. Aconteceu Marcelo com o Bahia. calado, só ouvindo isso aí. Aconteceu. Não, ano passado eu votei, eu sou contra essa questão da venda do mando de campo. Eu enxergo isso como uma aberração. Se você pensa no coletivo, você tem que pensar no campeonato. Para o campeonato
ter o equilíbrio, você tem que dar as mesmas oportunidades, as mesmas dificuldades a todos. Então, eu acredito que o time deveria ser obrigado a jogar os 19 jogos no mesmo estádio. Concordo. Nem Salvo mudar uma estádio na punição. mesma cidade ele deveria poder. Salvo uma punição, aí já é outro cenário. Porque aí teve a punição Claro. Ou técnica. uma situação como no caso que acontece com a Fonte Nova, de que às vezes está fechado para evento. Sou já. totalmente contra. Você faça o calendário antes. Você já tem um calendário de jogos, você tem que botar os Você eventos quer pra não- escolher Exatamente. o seu mando de campo, escolha E jogue determinado nele. os 19 jogos. Mas às vezes não depende do clube isso, né? Você mesmo sabe disso. Mas a deveria Fonte Nova- ter Mas aí uma deve- obrigação. não, é o Aí Palmeiras- você remarcasse a Palmeiras data tirou, do jogo. São Paulo tirou. Aí, se você tivesse um calendário mais equilibrado como deveria ser, você poderia mudar em 3 dias um jogo, recuar sim, 2 mudar dias, o adaptar jogo do de sábado dia. para Mas aí sexta. volta outro problema que é o calendário. Que O Palmeiras Mas- tirou do Allianz Parque. Mas eu Do acho. Bahia, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim. São Paulo tirou os 5 últimos jogos. Pois é. A maioria das O último escolhas do Bahia, que a gente mas enxerga sim, no Brasil são motivadas por um único objetivo, que é econômico. E boa parte dessas escolhas tem prejuízo técnico envolvido. Sim. Porque a mudança do mando de campo, geralmente o mandante vai para um local onde o visitante vai ser fortalecido. Sim. Porque ele quer o retorno econômico. Então ele resolve o problema dele novamente, econômico, e causa um desequilíbrio Geral Técnico no técnico campeonato. para os outros. No mínimo 3, 4 Então eu clubes. sou contra isso. Ano passado eu fui um defensor ferrenho, que era um absurdo, era muito ruim para o campeonato ter essa questão da vida no mando de campo. Mas, encerrada a reunião, já teve a Arena que ligou para fazer lobby, para pressionar. Aí começam os bastidores. É, o Mané Garrincha ano passado ficou praticamente Então, assim, utilizado, né? Aí tem os outros problemas de bastidores, né? Para que foi feito um estádio aqui ali? Ah, o estádio vai ficar obsoleto, Pois vai ficar sem utilização. É porque foi feito. É. E porque não tem outras Aí atividades. querem remediar agora, É um o jogo problema no já era ano, pra é ter uns sido 2 feito jogos lá. do Campeonato Brasileiro que vai resolver o problema. Aí a gente vai para uma série de outros debates. Então, para mim, é um tema que eu enxergo com grande desconforto. Beleza, galera. É Olha, muito assunto para pouco tempo, infelizmente. muito obrigado por vocês É. terem vindo. Que bancada brutal essa. Boa demais. Muito papo bom. Mas, infelizmente, apesar de ser internet, a gente tem um tempo aqui limitado. Queria Mas- agradecer a vocês pela presença. É, Podem dar uma... Obrigado. Eu um sempre obrigado. aqui de vez em quando. Não, Você você nem tanto. comente aqui embaixo, curta a nossa página, né? Siga a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram e participe aqui, bote sua opinião nos comentários aqui no nosso canal. Dê só um alô rapidinho pra galera aí, Mauro. Era estreia dele também? Não, É a estreia. estreia mesmo. Marcelo, É, Marcelo abriu a porteira. Mas ele largou a espinha e vai Aí conciliar. não, estreia. Ele já veio, já Daqui a veio. pouco ele vai dar um chilique. Não, ele já veio, Cadê a mas coisa ele do não Racing? foi pro ar. É, exatamente. E você Você abriu é Racing ou Flamengo, Mauro? Procede que o senhor abriu a porteira do bar aqui? Hã? Abriu a porteira Esse do foi bar. o primeiro a vir do bar. O cara que mais bebeu do Bar Futebol Clube, inclusive. Vim aqui, participei. É, participei. boa. Ivan, obrigado mesmo pelo seu estreia. Tchau, gente. Valeu, viu? Um grande Obrigado a abraço, vocês. muito obrigado mesmo. Vamos fazer. Um abraço. Vitor bebe, viu? Rapaz, demais.